No meio do vasto Oceano Pacífico, existe o ponto habitado mais isolado do planeta. Uma pequena ilha vulcânica a milhares de quilômetros de qualquer continente. E nesta ilha, centenas de gigantes de pedra, os Moai, montam uma guarda silenciosa de costas para o mar. Eles são o legado de uma civilização perdida e o símbolo de um dos maiores mistérios da humanidade. Como foram construídos? Por quê? E a pergunta mais importante, o que aconteceu com o povo que os ergueu? Hoje no Alquimia Histórica, vamos deixar os mitos de lado e seguir as pistas científicas para responder às 10 perguntas essenciais sobre a Ilha de Páscoa. 1. Para começar, o que são exatamente os Moai e quem os construiu? Os Moai são estátuas monolíticas que representam ancestrais divinizados do povo Rapa Nui. Acredita-se que cada estátua era a personificação de um líder ou chefe de clã importante. Eles foram construídos pelos Rapa Nui, um povo de origem polinésia que, segundo as evidências arqueológicas mais recentes, colonizou a ilha por volta do ano 1200 depois de Cristo. 2. Como um povo da Idade da Pedra, sem rodas ou guindastes, moveu estátuas de até 80 toneladas por quilômetros. Este é o grande enigma da engenharia. A teoria mais aceita hoje, baseada em arqueologia experimental, é que eles andavam. Usando apenas cordas, equipes de Rapa Nui balançavam os Moai de um lado para o outro, fazendo-os caminhar lentamente em uma posição vertical, de forma muito parecida como movemos uma geladeira hoje. Outras teorias incluem rolá-los sobre trenós de madeira. 3. Onde e como eles esculpiam essas estátuas gigantes? Quase todos os 887 Moai conhecidos foram esculpidos na cratera de um único vulcão, o Rano Haraku. A rocha de lá, um tufo vulcânico, era macia o suficiente para ser trabalhada com ferramentas de pedra mais dura chamadas toque. O mais fascinante é que centenas de Moai inacabados ainda estão lá, abandonados em várias fases da construção, nos dando uma imagem congelada no tempo do dia em que o trabalho parou abruptamente. 4. É verdade que os Moai tinham olhos e chapéus? Qual era o significado? Sim, e isso é crucial. Uma estátua só era considerada viva e com poder espiritual, mana, depois que seus olhos, feitos de coral branco com pupilas de rocha vulcânica vermelha, eram inseridos em uma cerimônia. Os chapéus são, na verdade, pukal, que representam o coque ou penteado de um chefe. Eram feitos em outra pedreira, de uma rocha vermelha, e colocados no topo dos Moai, uma proeza de engenharia à parte. 5. Se eles precisavam de madeira para mover os Moai, o que aconteceu com as florestas da ilha? Aqui começa a tragédia. Análises científicas de pólen retirado do fundo dos lagos da ilha provam que, quando os Rapa Nui chegaram, a ilha era coberta por uma floresta densa de palmeiras gigantes. Essa floresta desapareceu completamente. A teoria mais forte é que ela foi derrubada ao longo de séculos para usar os troncos como alavancas, trenós ou para fazer as cordas necessárias para transportar os Moai. 6. Qual foi o impacto do desmatamento na sociedade Rapa Nui? A teoria do ecocídio, catastrófico. Sem árvores, eles não podiam mais construir canoas para a pesca em alto mar, sua principal fonte de proteína. O solo, sem a proteção das raízes, sofreu uma erosão massiva, arruinando a agricultura. A falta de recursos levou à fome e, segundo evidências arqueológicas, a uma guerra civil brutal. A sociedade entrou em colapso. 7. Então o povo da Ilha de Páscoa desapareceu misteriosamente. Não, eles não desapareceram. E este é um mito importante a ser corrigido. A população da ilha despencou de um pico de talvez 15 mil para cerca de 2 mil pessoas devido ao colapso ecológico. Os golpes finais vieram de fora, doenças trazidas por navios europeus e, em 1860, devastadores ataques de comerciantes de escravos peruanos. Mas o povo Rapa Nui sobreviveu.
e seus descendentes vivem na ilha até hoje. 8. É verdade que eles tinham um sistema de escrita único que ninguém consegue ler? Sim, é chamado de rongorongo. É um sistema de escrita complexo, encontrado em tábuas de madeira, e é uma das poucas escritas inventadas de forma independente na história da humanidade. Tragicamente, o conhecimento de como ler o rongorongo foi perdido para sempre após os ataques dos comerciantes de escravos matarem ou capturarem os últimos sábios que o dominavam. Até hoje, ele permanece indecifrado. 9. O que as pesquisas de DNA mais recentes nos dizem sobre o povo original? O DNA confirma a origem polinésia do povo Rapa Nui, como diziam suas lendas. Mas a ciência também revelou uma surpresa. Evidências genéticas sugerem que eles tiveram contato com nativos sul-americanos por volta do ano 1400, séculos antes da chegada dos europeus. Isso indica que eles podem não ter estado tão isolados quanto pensávamos. 10. No final, qual é a verdadeira e alarmante lição que a ciência nos ensina com a história da Ilha de Páscoa? A Ilha de Páscoa é vista por muitos cientistas, como Jared Diamond, como a maior advertência da história. É um exemplo claro e documentado de uma sociedade humana isolada que, por meio da competição interna e do uso insustentável de seus recursos, destruiu o meio ambiente do qual dependia, resultando em seu próprio colapso. É um microcosmo do planeta Terra. No fim, a história dos Moai e do povo Rapa Nui é um lembrete poderoso de que até as civilizações mais geniais não estão imunes às consequências de suas ações. Aqui no Alquimia Histórica, nossa paixão é investigar essas lições do passado. Se você gostou desta jornada, deixe seu like para que esta descoberta alcance mais pessoas. Inscreva-se para não perder nossa próxima investigação e, o mais importante, comente abaixo. Qual a próxima grande curiosidade da história que você quer que a gente desvende juntos?